tema de hoje? Exatamente. Antes de mais nada, antes de nós começarmos o estudo, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo orientação do Senhor pelo estudo, ok? Então que você curva a sua fronte, que você feche os seus olhos se você puder, caso contrário, da maneira que você está, vamos pedir orientação do Senhor para esse estudo. Querido Deus, neste momento em que vamos estudar a Tua Palavra, suplicamos a Deus a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. A Tua Palavra não é um livro qualquer, é um livro inspirado, é a Tua Palavra soprada, né, e traduzida para que nós possamos entender e absorver de alguma forma. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é interessante o tema de hoje porque é uma coisa que Hollywood tem feito bastante, sobre o fim do mundo. O fim do mundo, todo mundo diz. Eu lembro de uma frase que eu escutava quando eu era um pouquinho mais jovem, que diz o seguinte: até 2000 chegará, de 2000 não passará. Eu não sei se você é dessa época, talvez você não seja tão velho quanto eu sou, mas eu lembro quando criança nós esperávamos o final do mundo no ano 2000. Esperávamos que tudo fosse acabar no ano 2000. É terrível, né? E nós ficávamos naquela agonia. E começou também o movimento de Nostradamus, das profecias de Nostradamus, né? E aquele falso profeta, se não me engano francês, se não me falha a memória, a origem étnica dele, enfim, e nós crescemos com aquilo. 2000 vai acabar tudo vai acabar em 2000. Mas 2000 chegou, passou, já estamos em 2016, depois o pessoal começou a bater na tecla daquele calendário maia. Vocês lembram do calendário maia? Uma pedra gigantesca que foi encontrada em um determinado local pelos arqueólogos e foram fazendo as contas ali através daquela pedra que indicava tempo e tudo mais, e chegava até uma data no ano de 2012. Hollywood explorou isso e fez um filme com o próprio nome, 2012. E um filme que mostra a Terra sendo destruída de uma forma terrível, um fim catastrófico. Enfim, um show de tecnologia, de efeitos especiais que causou nas pessoas perplexidade, né? Modernas arcas de Noé foram construídas, né, somente para os milionários, para poder perpetuar a nação, perpetuar a humanidade. Mas tudo isso foi uma obra mais uma obra hollywoodiana, mais um desejo do ser humano de sempre querer saber: este mundo terá fim? Algo acontecerá? Quando acontecerá? Queridos, a Bíblia é bem clara em dizer que este planeta está com os dias contados. Este planeta está com os dias contados. Mas Temília, se ele está com os dias contados, por favor, passa para mim a data. Irmãos, eu não tenho a data, mas a Bíblia nos dá os sinais, nos dá evidências que mostram o quão próximo está a volta do Senhor Jesus e o final deste mundo de pecado. A Bíblia é bem clara em dizer que com a volta do Senhor Jesus, depois de um período de 1000 anos, este planeta será restaurado, reestruturado à forma edênica que ele tinha antes do pecado. Mas vamos lá para os sinais. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 32 e 33, Jesus ele dá uma dica muito interessante. Lembrando que Jesus ele falava para as pessoas que tinha uma cultura agrícola e pecuarista. Então Jesus ele dava
mensagens que eles poderiam entender. Eram coisas que eles mexiam todos os dias com a terra, com os animais. Por isso que Jesus diz, o meu jugo é leve. Eram coisas que eles estavam acostumados. E no capítulo 24, no versículo 32 e 33 do livro de Mateus, diz assim, Jesus diz assim, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. No Oriente Médio, quando a figueira começa a renovar os seus ramos e as suas folhas começam a brotar, está próximo o verão. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Qual é o contexto deste versículo, do versículo 33? Jesus, ele deu uma lista de eventos no capítulo 24, e no versículo 33 ele diz assim, todas estas coisas começarem a acontecer, nós vamos estudar isso. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, vocês vão entender que eu estou prestes a retornar para buscar o meu povo. Lembra que eu te disse que no capítulo 24 Jesus vai evidenciando, vai colocando para nós as evidências que irão acontecer antes da volta dele? Então vamos lá, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12 e 24, diz o seguinte, versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não é difícil percebermos que esta profecia está se cumprindo. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E no versículo 24 Jesus acrescenta, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Querido, cuidado, querida, cuidado. Tenha cuidado, querida, tenha cuidado, querido. Falsos cristos, falsos profetas vão aparecer e Jesus diz que eles vão poder fazer até grandes sinais. Se você não estiver alicerçado na palavra do Senhor para entender quais são os milagres que realmente são de Jesus e quais não são de Jesus, né? Esse é um estudo que também nós poderemos fazer, basta você entrar em contato com a gente. Se você deseja esse estudo, nós podemos também apresentar em algum programa. Pode acontecer que esses falsos cristos, entre aspas, né? Esses falsos profetas, essas pessoas que prometem coisas, e curas, e milagres e tudo mais, elas vão aparecer. Jesus disse que esse tipo de pessoa iria aparecer antes da sua volta. Meu querido, e nunca antes na nossa história estamos sendo bombardeado por emissoras e emissoras televisivas, radiofônicas, até mesmo revistas, mostrando movimentos religiosos que prometem a cura imediata, o milagre imediato, a solução do problema imediato. Não interessa o que está acontecendo, nós prometemos para você a cura imediata, o emprego imediato, o aumento de salário imediato, o marido imediato, o namorado perfeito, o príncipe perfeito. Esse é o movimento religioso que mais cresce. Mas Jesus disse, assim iria acontecer. E se nós formos no livro de Tiago, no capítulo 5, vamos andar um pouquinho na nossa Bíblia, porque nosso tempo, vocês sabem, é um tempo cronometrado aqui, nós temos um horário, né? E se nós formos lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ler rapidamente Tiago capítulo 5, versículo 1 até o 8. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista que a miséria que vos sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês.
o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui em hebraico é Adonai Tsebayot, Senhor dos Exércitos. Vocês vieram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida de dia em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra, que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e a chuva da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que versículos fantásticos do apóstolo Tiago. Queridos, não adianta nada ganharmos o mundo todo e perdermos a vida eterna. Não adianta nada fazermos coisas erradas para chegar a um fim. Existem pessoas que dizem, não importa os meios, desde que eu consiga aquilo que eu quero. Não é assim. Aqui Tiago está dando um puxão nas nossas orelhas, porque muitas vezes nós estamos condenando e matando os justos. E o que é mais interessante é que isso também está acontecendo no nosso planeta. Quantos refugiados? Me lembro agora daquele menininho, eu não lembro se é da Turquia, que faleceu no mar, que ele tentou sair com o pai dele da guerra, tentou fugir pelo mar, tentou entrar, não me lembro, não sei se foi na Grécia, eu não lembro, desculpe, realmente eu não lembro a geografia do problema, eu só lembro o problema. E o bote acabou virando com as intempéries do mar, e aquele menininho, depois de algumas horas, foi encontrado à beira, na praia, né? Inerte, morto, vítima de corações duros, de uma guerra insana, de pessoas que não pensam e que realmente retratam essa profecia que o apóstolo Tiago está nos dizendo, né? Que muitas pessoas vivem luxuosamente, desfrutando dos prazeres, fartando-se de comida e, enfim, e condenando pessoas à morte. Mas ele diz, sejam pacientes. É interessante que ele usa a mesma palavra de Jesus no Sermão do Monte. Seja paciente. Bem-aventurados pacientes, porque herdarão o reino dos céus. Até a vinda do Senhor. Aí ele, mais uma vez, ele dá uma indicação agrícola. Ele está falando para um povo que não era especialista em mecânica de automóvel. Não era um povo especialista em celulares ou televisões. Eles eram especialistas em agricultura e pecuarista. Eles eram agricultores e pecuaristas. Então o que acontece? Tiago dá um exemplo. O agricultor não aguarda com paciência a colheita até que venham as duas chuvas. Existia uma chuva para preparar a terra, que é chamada de chuva temporã no sentido espiritual. E também existia a chuva da primavera, que era a chuva que vinha antes da colheita, que fazia amadurecer o trigo. Essa chuva, que é espiritualmente chamada de chuva serôdia, que é a chuva do Espírito Santo que vai cair nos últimos dias antes da volta do Senhor Jesus. Então Tiago está dizendo para mim e para você, espere pacientemente. E o que é mais, fortaleça o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sabe quando ele disse isso? Há 2000 anos atrás. Quão próximo é o próximo? Quão perto é o perto? Talvez você possa achar que ainda falta muito, mas Tiago disse que a volta de Jesus estava próxima há 2000 anos atrás. Quanto tempo mais você acha que Jesus vai esperar para resgatar o seu povo? Se você for lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 a 5, você pode anotar aí, eu estou sendo um pouco rápido por causa do nosso tempo, já estamos acabando aqui. Então, vamos entender. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, diz o seguinte. Aqui Paulo está escrevendo uma carta para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. E diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Repito, desobedientes aos pais, ingratos. A ingratidão tem permeado a humanidade. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destas pessoas. Querido, eu vou encerrar com esse versículo, com esses versículos. 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo, seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 5. Você acha que hoje o mundo existem pessoas egoístas? O egoísmo está prevalecendo entre as nações? Você acha que existem pessoas avarentas, presunçosas, arrogantes? Eu não estou dizendo se é a sua vizinha, o seu vizinho ou alguém que você conhece próximo do seu trabalho. Eu estou dizendo a nível mundial. Pessoas arrogantes, blasfemos. Uma das coisas que mais cresce no mundo chama-se o ateísmo. Ateísmo significa não a Deus. Eu não acredito que exista Deus. Blasfemos, desobedientes aos pais. Os filhos estão cada vez mais e mais se rebelando contra os próprios pais. Aqueles que ajudaram, que fortaleceram, que choraram e que fizeram. Paulo está sendo bem claro em dizer que os últimos dias estariam tendo esse tipo de comportamento. Os filhos completamente desobedientes aos seus pais, ingratos. Gente, a ingratidão é terrível. Eu imagino a dor que Jesus sentiu na cruz do Calvário, através dos pregos, cravado numa madeira rústica, mas o que mais doía no coração dele era que muitas pessoas que estavam ali na multidão, eu imagino, foram pessoas que algum dia no seu ministério foram beneficiadas pelo poder de Jesus. E elas estavam ali gritando, crucifica. A ingratidão é algo que nos mata, que nos corrói. Pessoas ímpias, sem amor pela família. Gente, não temos mais amor pela nossa família. Não temos mais aquelas coisas que existiam há algum tempo atrás, onde nós dizíamos assim: bênção, pai, bênção, mãe. Né? A mãe, o pai ou a avó dizia: Deus te abençoe, dorme com Deus, que o Senhor te acompanhe. Nós não temos mais amor pela família. Parece que quando nós nos casamos, nós dizemos assim, nós temos até uma frase pronta: a minha família agora é a minha mulher, ou é meu esposo. Não é bem assim. Nós temos que continuar também tendo relacionamentos com a nossa família, ajudando. Não podemos esquecer de onde viemos. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Querido, não estamos aqui falando sobre um livro qualquer. A Bíblia está nos dizendo que chegamos num tempo singular, um tempo onde realmente o mundo está gritando. Estou usando uma palavra metafórica, poética. O mundo está gritando: Jesus está prestes a voltar. Eu não vou dizer que ele está voltando, porque parece que ele está no meio do caminho. Não, ele vai voltar. Ele está prestes a voltar. Está faltando muito pouco. A Bíblia já está dizendo isso para nós. E que você possa tomar essa decisão hoje, de se preparar, de entender o contexto do mundo. Nós não entramos ainda no estudo, né, Geraldo? Poderíamos ter entrado, mas não temos tempo, infelizmente já acabou o nosso tempo. Sobre os eventos no mundo social, no mundo geográfico, enfim,
tantos e tantas profecias que Jesus disse que aconteceria, que a Bíblia menciona que aconteceria antes da volta dele. E realmente já aconteceu, como a queda das estrelas, o terremoto de Lisboa, enfim, tantas outras profecias que se cumpriram. Que Deus te abençoe, que você continue tomando uma decisão ao lado de Cristo. Entenda que nós precisamos, a despeito das nossas fraquezas e erros, necessitamos da graça do Senhor Jesus em nossas vidas para estarmos aptos para o encontro com Ele nas nuvens dos céus.